Salve Maria e São José! Chegamos no 21º dia de a gente meditar as glórias de Maria. É tão lindo, eu falo que essa semana para mim é uma das semanas que mais me estimulam, porque é falar de Nossa Senhora de uma forma que a gente talvez nunca tenha ouvido, sabe? De forma tão clara, tão evidente, da grandiosidade dessa filha de Deus, né? Predileta, separada. Um dia perguntaram para Santa Teresinha se ela pudesse escolher em ser Teresinha ou ser a Virgem Maria, o que ela escolheria. E ela pensou e falou, eu escolheria ser Teresinha. Aí todo mundo achou aquilo ali meio que, né? Por quê? Por que você escolheria isso, né? E não ser a mãe de Jesus? Ela falou, porque ela não tem uma mãe como a minha. E eu não abriria mão da minha mãe por nada. Que lindo! É tão forte isso, né? Santa Teresinha é demais. Ela faz, na pequenez de uma resposta, uma grandiosidade tremenda. Porque eu não teria uma mãe como a minha. E isso é para nós, tem que ser para nós, a nossa maior alegria. Nós recebemos de Deus a oportunidade de sermos filhos da mãe dele. E às vezes as pessoas desperdiçam essa graça. Tem um livro que eu gosto muito de ler, leio todos os dias, faz parte do cenáculo em família. Então a gente reza o texto e depois lê uma mensagem. E aí, no cenáculo, essas mensagens, elas geralmente são mensagens que Nossa Senhora transmitiu ao Padre Gobi para os cenáculos que ele fazia junto com os sacerdotes do mundo inteiro. Aqui ele tem várias fotos deles em vários momentos, com vários sacerdotes, até aqui no Brasil. Enfim, ontem a mensagem que eu recebi foi a mensagem dela falando que ela era a mãe de todos. Eu sou a mãe de todos. E aí ela fala que ela nos ama demais. E ela ama aqueles que estão afastados, que estão, assim, distantes dela. Ou seja, para Nossa Senhora, assim como para qualquer mãe que seja realmente dedicada a essa oportunidade, né, de ser mãe, gerar um filho para Deus, qualquer mãe ama seus filhos de uma forma extraordinária, não quer perder nenhum, não quer ficar sem nenhum. E a gente percebe claramente que assim é o mover de Nossa Senhora. Quando nós vemos, né, hoje tantas religiões, tanta separação, a gente percebe claramente que isso é obra do encardido. Ele que queria dividir, porque quanto mais dividido, menos unidos, menos fortes nós somos. E Nossa Senhora não quer isso. Ela quer que a igreja do filho dela acolha e atinja todos os seus filhos. Então, a gente precisa ter esse foco, sabe? De que nós somos filhos de uma mãe muito misericordiosa e que nós estamos aqui trabalhando para trazer todos para este colo maternal, para este colo misericordioso. Nós não podemos esquecer isso, para que isso nunca seja para nós motivo de, sabe, julgamento, motivo de afastamento, que a gente nunca olhe para o irmão nosso que não esteja comungando da mesma fé com um olhar separatista, com um olhar de que eles são piores que eu. Não. Isso não condiz com o consagrado, tá bom? Então vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pessoal, vocês estão fazendo a ladainha do Espírito Santo, bonitinho? Vocês estão acompanhando a oração? Vocês percebem quão maravilhoso é poder fazer essa ladainha? Às vezes a gente não tem o hábito de fazer ladainhas porque a gente não inclui isso como regra de vida. Mas todos os dias que eu faço, eu percebo claramente quão lindo, quão poderoso é rogar ao Espírito Santo, né?
que nos livre, que nos fortaleça, nos ouça. Que lindo que é. Eu estou sentindo falta da ladainha de Nossa Senhora, porque toda hora que eu estava lendo a ladainha de Nossa Senhora, eu tinha aquela parte, né? Rainha dos anjos, rainha dos patriarcas, né? E aí ela fala rainha dos santos. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, que Deus nos dê a graça, né? De um dia estar fazer parte da ladainha de Nossa Senhora. Porque se nós recebermos essa graça santificante e morremos, né, no odor de santidade, nós faremos parte da ladainha de Nossa Senhora. Porque nós seremos, né, aqueles que são tidos como santos. É um desejo de Deus para cada um de nós. É que às vezes a gente acha que Ele falou sede santos, sede perfeitos, né? Ou nada. Não. Ele falou sede santos como meu Pai é santo. Ele colocou isso como uma ordem para nós, viu? E Nossa Senhora vai nos ajudar nisso. Com a graça de Deus, nós alcançaremos essa oportunidade de sermos tidos como santos de Deus. Ah, que alegria! Toda a glória de Maria ele advém de sua predestinação para a Mãe de Deus. Por isso tanto vizinhou a Santíssima Trindade, por isso foi plena de graça. Toda plena, tão plena, que desde a sua conceição foi imaculada. Tão imaculada, que vivendo só para Deus, seu corpo não teve jamais nenhuma quebra da inefável virgindade, com que foi Mãe de Deus, nem conheceu a corrupção do túmulo, após sua bendita morte. 1. Levanto meus olhos para Maria, vaso de eleição espiritualmente belo, digno de toda honra, vaso de devoção insigne, também faz parte da ladainha. Eu vos contemplo, minha mãe, tão luminosa, que pareceis a mesma luz. Concedei a chegar-me à vossa luz, para vos amar de todo o meu coração. Amém. A Imaculada Conceição, plenitude de graça. Predestinada desde todos os séculos para a Mãe de Deus, Maria, em certa maneira, mereceu este título, enquanto sua correspondência às graças abundantes de Deus a tornava digna de ser Mãe do Redentor, mercê do grau de pureza e de santidade que atingira. O arcanjo a proclama cheia de graça, numa saudação nunca dantes ouvida, a fim de mostrar que Maria era sede de todas as graças, exornada de todos os dons do Espírito Santo, tornada tesouro quase infinito e abismo inexausto destes fatores celestes. Nunca digna de maldição, antes com seu Filho, digníssima de bênção eterna. Plenitude que começara já em sua conceição. Sua santidade se iniciara já nas alturas. Por singular privilégio, em vista dos méritos de Jesus, seu Filho, ela foi preservada, imune da nódoa original. Não somente no aspecto negativo de ausência total do pecado, mas sobretudo na positiva riqueza deste privilégio celeste. A Imaculada Conceição se opõe ao pecado original. Este é a ausência da graça divina devida. Este é a ausência da graça devida. Aquela é plenitude dessa graça mesma. Ou seja, ela foi liberta de todo o pecado original e contida em toda a graça de Deus. Quão caro ao coração de Nossa Senhora este privilégio. Perguntada pelo seu nome à pastorinha de Macebel, ela respondeu: eu sou a Imaculada Conceição. Santa Bernadette era uma criança muito doente. E ela, por ser muito doente, ela não conseguia ser alfabetizada como as outras crianças. Ela ficava muito em casa. E ela, quando ela viu Nossa Senhora na gruta, e ela, uma camponesa tão humilde, tão simples, ela sabia que ninguém acreditaria nela. Só que Nossa Senhora
é tão maravilhosa, né? Que ela chega e fala assim, não, fala com o bispo que eu sou Imaculada Conceição. Naquela época, eles estavam estudando esse dogma, né? Era um dogma da igreja que os bispos estavam digerindo, estavam entendendo, compreendendo, mas uma criança que não era nem alfabetizada, ela não teria condição de ler isso em lugar nenhum, mesmo porque aquilo também não estava disponível para os leigos. Então, quando o bispo escuta ela dizendo duas palavras que ela ficou repetindo lá da gruta até o local onde o bispo ficava, ela foi indo repetindo para ela não esquecer. Aí ela chegou na frente dele e falou, a Imaculada Conceição. Falou, como é que é? Falou, a mulher me pediu para dizer que ela é a Imaculada Conceição. E aí ele não teve dúvida. E aí ele entendeu que ali estava uma criança que tinha tido o grande presente de ver a Nossa Senhora. Imagina que privilégio. E Santa Bernadette é uma santa dos corpos incorruptíveis. Ela é, para mim, o mais extraordinário milagre. Porque não só ela tem o seu corpo incorruptível, como todo o período de não sei quantos anos, eles fazem o teste, recolhem o sangue e continuam confirmando que o sangue está vivo. E quando você vai pertinho dela, eu nunca fui, mas nas fotos que eu vi e das pessoas que eu conheço que foram, dizem que ela tem a bochechinha rosada. Eu fico pensando, isso já não seria motivo suficiente para conseguir entender que Deus nos dá a resposta quando nós perguntamos qual é a igreja de Jesus Cristo? É só na igreja católica que tem corpos incorruptíveis? É só na igreja católica que os milagres eucarísticos não são entendidos pela ciência como sendo algo possível? São considerados pela própria ciência como milagre? Por que ainda temos tanta dúvida? Por que não temos no nosso coração a certeza inefável de que a Igreja Católica é a Igreja do Cristo? Por que ficamos sempre repetindo que, se vocês creem em Deus, já está bom? Não está bom, não. Porque estes irmãos que estão distantes da Igreja não estão podendo receber a Eucaristia, não estão tendo a oportunidade de receber os sacramentos da igreja, que são armas tão poderosas contra o cardido. E aí você vai me falar, mas poxa, Carol, quantas pessoas são católicas e vivem na obscuridade do pecado? Sim, a gente sabe, mas muitos destes também estão pecando pela ignorância, porque muitos de nós que temos consciência da verdade, nos colocamos a não falá-la por amor próprio, porque vai ver o que ele vai pensar de mim, ele vai ficar com raiva de mim, não vai ser mais meu amigo, então eu não vou falar nada, deixa pra lá. Não, gente, nós estamos aqui por um movimento contrário, um movimento que vai nos levar ao serviço, como os apóstolos, quando foram testemunhar, quando foram falar, proclamar o Evangelho. Pensamos sempre, quando estivermos rezando a ladainha do Espírito Santo, pensamos que o Espírito Santo nos cubra também, nos dê essa oportunidade, como Ele deu aos apóstolos, de receber língua de fogo, de receber a unção, de nos levar ao Evangelho como testemunha viva neste Evangelho. Que possamos ser firmes naquilo que Deus nos pede, sem ficar, negociando com o mundo e com Deus. Se isso não agrada a Deus, eu não quero mais fazer, mesmo que eu queira. Eu gosto muito de falar disso. Eu quero, eu posso, mas eu não vou. Por quê? Porque eu quero ser santo. E os santos foram radicais na sua caminhada. Eles não ficaram negociando com o mundo. Tá bom? Segundo ponto.
Já li esse. A inefável virgindade da Mãe de Deus. Maria é deveras a Mãe de Deus, porque de sua substância deu ao Verbo encarnado a natureza humana, em verdadeira geração, e porque o termo dessa geração é a pessoa divina do Verbo, Deus. Sim, Maria é Mãe de Deus, mas o mistério adorável que nos põe de joelhos ante tanta grandeza de Nossa Senhora rodeou-se de uma pureza tão celeste que nossas mesmas palavras humanas o podem macular. Olha isso. As nossas palavras humanas podem até diminuir, né? Sujar essa grandiosidade. Ela compreendera que Deus queria a sua virgindade, fonte selada, jardim fechado, ilha inatingível, reservada exclusivamente para o Senhor. Maria foi mãe, sendo virgem. Jesus, dela nascendo, longe de diminuir, leve que fosse sua integridade virginal, antes que a consagrou para todo sempre. A maternidade divina não podia ser como a obra comum da natureza. Ao contrário, Deus vem ao mundo para florescer a pureza no meio da perdição, das nojentas paixões desenfreadas. Há de fazê-lo desde o início, por isso, Maria o concebe virginalmente e o dá ao mundo com inefável inteireza de sua castidade imaculada. Às alturas a que pode ser levada a castidade dos que se aproximam da Virgem Maria, da Virgem das Virgens. Ou seja, castidade não é para só a gente lembrar dela no sexto mandamento, não. A gente precisa tomar posse disso. Portanto, tudo aquilo que te afastar de um mover casto, e aí vai além da sua vontade. Castidade está referindo à música que eu escuto, ao filme que eu vejo, as conversas em rodas de amigo, os grupos de WhatsApp, até nas leituras, nas postagens de Instagram, de Facebook, de tudo quanto é rede social. Se nós estamos seguindo pessoas que desrespeitam a castidade, que infringem uma vida de modéstia, de roupas mais castas, e se a gente relativiza isso, considerando que cada um tem seu tempo, e eu vou continuar no grupo aqui, porque apesar de eu nem ficar olhando essas postagens, pelo menos eu continuo ali sendo amigo desse pessoal, porque, né, eu sempre levo alguma coisa de Deus para esse grupo, então é uma forma de evangelizar. Não, 1000 vezes não. Não faça isso com a sua alma, porque por mais que você fale que você não esteja vendo, isso está sendo adentrando pelos teus olhos, e os olhos são as janelas da alma. Então, contra o pecado, principalmente da pureza, né? Pecar contra a pureza, vence quem foge. É a luta que quem vence é quem foge, sabe? Então, evite ambientes que te levam a pecar, evite roupas que te levam a pecar, evite pessoas que te levam a pecar, evite grupos, evite postagens, pare de seguir pessoas que te levam ao pecado. Porque apesar de você achar que é só um filme, nunca é. Se o filme está ali falando sobre sexo fora de casamento, sobre nudez, expondo a mulher, expondo relações sexuais, isso não é algo que nós devemos ficar nos doando. Eu sei que é difícil porque a gente viveu anos assim. Aí agora é difícil a gente querer mudar. Mas vamos fazer violência contra nós, porque o que nos espera é o céu. E se nós estivermos contaminados com a impureza, nós estaremos, talvez até, não iremos para o inferno por isso, mas ficaremos no purgatório, e não é isso que Nossa Senhora quer. Alguém aqui deseja que um filho fique preso no hospital, recebendo limpezas, tratamentos fortíssimos? Não. Então a gente faz de tudo para que o nosso filho coma bem, para que o nosso filho esteja sempre num ambiente limpo, entendeu? Então quer dizer, se nós cuidamos de nossos filhos com zelo, imagina Nossa Senhora, sabendo de tudo que os meios de telecomunicação ou de sociais
querem nos levar para esse tipo de pecado. Ela é a Virgem das Virgens. Ela vai te mover para esse caminhar de uma vida de modéstia, de um caminhar onde você estará completamente se doando à vida que os santos vivem. Porque a gente quer ser santo, mas a gente não quer passar pelas dificuldades da vida santa, né? Que é renegar o mundo. A morte de amor e a assunção de Maria. Não foi por estipêndio do pecado que Maria passou pelas portas da morte, mas para cumprir uma natural resultante da natureza humana e, sobretudo, para imitar Jesus, seu filho, que se submetera a essa passagem de angústia. A Virgem Imaculada, abrasada no mais puro amor de Deus, saudosa da presença de seu Filho divino, consumada num grau de graça tão alto que superava a de todos os anjos e santos, teve preciosa morte de amor. Foi realidade de morte ou antes um inefável êxtase do amoroso desejo que desatou os laços do corpo para o encontro com o seu Jesus? Sua alma desatou imediatamente o voo para a glória do céu, mas nem a intemerata beleza de seu corpo virginalíssimo sofreu a injúria da corrupção. Nele nada havia que consumir em castigo de pecado. Como, aliás, a morte dominaria vitoriosa aquele corpo do qual proviera a vida? E a vida aqui está escrito com V maiúsculo, tá? E ela foi levada corporalmente para os esplendores de sua glorificação. Vieram buscá-la aos anjos, não que deles tivesse necessidade aquele corpo ressuscitado e glorioso, mas para indicar a reverência a ela devida. Quem disse isso foi Santo Tomás de Aquino. Foi a virgindade preciosa de Maria que mereceu para o seu corpo tão grande exaltação junto à glória de seu Jesus. Não será igualmente para os filhos de Maria a pureza, a asa celeste que elevará nosso corpo também, depois da ressurreição, em que cremos com toda a nossa esperança? Não será igualmente para os filhos de Maria a pureza, a asa celeste que levará nosso corpo também, depois da ressurreição, em que cremos com toda a nossa esperança? Então, gente, agora é o horário de ser puro. Agora é a hora. Não tem jeito de você querer ser puro só no dia da sua morte. Agora é a hora de dizer não para todas essas, insinuações do encardido. E por mais que todo mundo faça, lembre daquela frase que se sua mãe não disse isso, eu estou dizendo, você não é todo mundo. Você foi chamado a ser um consagrado da Virgem Maria. E se você realmente deseja ser dela, de todo o seu corpo, de todo o seu coração, de toda a sua alma, você não será mais essa pessoa que de repente negocia com as coisas do mundo, entendendo que tá tudo bem. Não, ela não vai deixar. Gloriosíssima Virgem, tão excelsa e luminosa, aproximai-me de vós, para que vossa beleza me faça também grato aos olhos de Deus. Dai-me que saiba apreciar todo o valor inestimável da graça divina como o fizestes, para que eu fuja sempre do pecado, em anelos de pureza cada vez mais alta, e me una ao Senhor pela correspondência sempre mais fiel e consciente. Quero, minha Mãe Puríssima, sobretudo, ser filho da vossa Imaculada Conceição, sempre digno deste título, em todos os meus pensamentos, ações e desejos, de tal sorte que, mercê de vossa intercessão, mereça também atrair Jesus a meu coração purificado e desejos de ascensões. Ramalhete. A pureza é o berço de Jesus menino, pois ele primeiro quis descer na rosa imaculada do coração da Virgem. Que lindo! Santo Evangelho de Mateus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, achou-se de ter ela concebido por obra do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, como era justo, e não a quisesse infamar, determinou deixá-la secretamente. E enquanto nisto assim pensava, eis que lhe apareceu em sonhos o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi,
Não temas receber a Maria, tua esposa, porquanto o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que anunciou o Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. José, ao despertar do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu sua consorte. E ele não a conhecia, até que deu à luz ao seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que lindo. São José, gente, é o próximo passo, viu, de um consagrado. Consagrar-se a ele. Ele, que não foi concebido sem o pecado, né? Então ele é como nós. Mas um homem castíssimo, também consagrado ao Senhor, recebe Maria como esposa, encontra ali a grandeza de uma mulher que teria sido escolhida para a mãe do Messias, se surpreende com tamanha responsabilidade, não entende o que está acontecendo, quer se retirar do projeto, não porque duvidava da grandiosidade e da pureza de Maria, porque isso ele nunca duvidou, mas porque ele não acreditava que ele poderia ser aquele que conduziria o Filho de Deus. Mas não, Deus o queria como Salvador do Salvador. José, homem forte, homem puro, um modelo para todos os pais, trabalhador, dedicado, cuidadoso. Tudo que São José fez para Jesus e para a Virgem Maria foi também um desejo de Deus. Portanto, que ele seja um modelo para vocês pais, para que vocês possam encontrar em São José a força que vocês às vezes não têm para lidar e sobrepor as coisas do mundo. E então, uma coisa que eu acho linda nesse evangelho é que ele sonhou e ao acordar, ele fez o que o anjo mandou. Isso talvez seja uma das grandes dificuldades nossa. Quantas e quantas vezes Deus coloca no nosso coração as orientações pela qual Ele quer que nós sigamos. Mas nós, enfraquecidos pelas nossas convicções, com os nossos medos, com as nossas dúvidas, a gente se distancia do pedido de Deus e continuamos seguindo o caminho do erro. José fez o que o anjo havia lhe mandado. Que nós sejamos para Deus filhos obedientes, que ouvem, que escutam, mas que ouvem. Ouve, Israel. Né? A primeira ordem de Deus não foi o primeiro mandamento, mas sim aquilo que antecedeu na Bíblia o primeiro mandamento. Ouve, Israel, ouve, guarda no seu coração. Quando eu te peço para não mentir, para não roubar, para não falar mal dos outros, quando eu te peço para não adulterar, não querer a mulher do outro, não viver para o outro, querendo as coisas do outro. Quando eu te peço para honrar pai e mãe, quando eu te peço para não pecar contra a castidade, isso são orientações para salvar a sua vida. Lembra da água sanitária? Não pode tomar, apesar do nome ser água, aquilo ali é nocivo para a nossa vida. Você vai tomar a si mesmo, sabendo que aquilo faz mal? Exaltação de Maria por Deus. Como mãe de Deus, é Maria a criatura mais chegada do Senhor. Necessário seria compreender quão sublime é a grandeza de Deus, para também se compreender a altura que foi elevada a Maria. Bastará, pois, somente dizer que Deus fez dessa virgem sua mãe, para entender com isso que não era possível exaltá-la mais do que a exaltou. Apropriadamente, afirma Arnoldo de Chartres, que, em se fazendo filho da Virgem, Deus a colocou numa altura superior à de todos os santos e anjos. Exceto Deus, ela é, sem comparação, mais elevada do que todos os seres celestes, como dizem Santo Efrem e Santo André de Creta. Vulgato Anselmo escreve: Senhora, vós não tendes quem vos seja igual, porque qualquer outro ou está acima ou está abaixo de vós.
Só Deus vos é superior, e todos os outros vos são inferiores. É tão grande, em suma, a grandeza da Virgem, conclui São Bernardino, que só Deus pode e sabe compreendê-la. Olha como isso é grande, gente. Aí eu sou muito apaixonada por essa consagração. Eu leio isso e parece que eu estou lendo pela primeira vez. Por isso, ninguém se maravilha, adverte Santo Tomás de Vila Nova, se os santos evangelistas são tão prontos em registrar os louvores de João Batista, de Madalena, foram tão parcos em descrever as prerrogativas de Maria. Contentam-se em dizer que dela nasceu Jesus. Basta-nos isso. Com tais palavras dizem tudo, resumem-lhe toda a excelência, sendo por isso desnecessário que as fossem descrevendo uma a uma. E descrevê-las por quê? Maria é mãe de Deus e já não excede, com isso, a toda a grandeza e dignidade que se pode exprimir ou imaginar depois de Deus? Pergunta e admiro. Igualmente, concluiu Pedro Celense. Dá-lhe o nome que quiserdes, Rainha do Céu, Senhora dos Anjos ou qualquer outro título de honra, jamais chegareis a honrá-la tanto como chamando-a Mãe de Deus. É evidente a razão do exposto, pois Santo Tomás ensina o seguinte: quanto mais uma coisa se avizinha ao seu princípio, tanto mais recebe da sua perfeição. Quanto mais uma coisa se aproxima do seu princípio, tanto mais recebe da sua perfeição. Ora, sendo Maria a criatura mais vizinha de Deus, do mesmo Deus que ela participou mais graça, perfeição e grandeza que todas as outras criaturas. Daqui deduz o Padre Soares a razão porque a dignidade da Mãe de Deus é de ordem superior a toda outra dignidade criada, pois, de algum modo, pertence à ordem da união de uma pessoa divina com a qual vai necessariamente conjunta. Assevera, por isso, Dionísio Cartucho, que, depois da união hipostática, nenhuma há mais próxima que a da Mãe de Deus com o seu Filho. É esta união suprema que pode ter uma pura criatura com Deus, ensina Santo Tomás. Santo Alberto Magno afirma que ser Mãe de Deus é a dignidade imediata depois da dignidade de ser Deus. Ah, gente, fala sério, né? Eu sou suspeita para falar. Glória de Maria no céu. Dado que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que no céu Jesus ainda é filho de Maria, como o era na terra, e quer, por conseguinte, ter conservado a submissão e obediência. Do mais perfeito dos filhos, à menor de todas as mães. À melhor de todas as mães. Longe de nós, porém, pensar que haja nessa dependência alguma humilhação ou imperfeição em Jesus Cristo. Pois que, estando Maria infinitamente abaixo de seu filho, que é Deus, não lhe dá ordens como uma mãe na terra a seu filho que lhe é inferior. Maria Santíssima, completamente transformada em Deus, pela graça e pela glória, que transformam em Deus todos os santos, nada pede, nada quer, nada faz que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Quando se lê, pois, nos escritos de São Bernardo, de São Bernardino, de São Boaventura, que no céu e na terra tudo é o próprio Deus, se submete à Santíssima Virgem, que no céu e na terra tudo, até o próprio Deus, se submete à Santíssima Virgem, quer isto dizer que é tão grande a autoridade que Deus se dignou a dar-lhe, que ela parece ter o mesmo poder que Deus, e que, perante Deus, suas súplicas e orações são tão poderosas que passam sempre como ordens junto à Divina Majestade, que nunca resiste aos pedidos que sua Mãe amada,
porque são sempre humildes e conforme a sua vontade. Então, quer dizer, Nossa Senhora, ela está cheia da graça, ela já estava antes mesmo de receber Jesus Cristo. E depois dessa união, ela se torna ainda mais, presente a isso. Por isso, ela não faz pedidos igual nós fazemos aos nossos filhos, daquela que está na condição de superior para aquele que é inferior. Não, Nossa Senhora sabe que ele, o Filho tão amado, é Deus e, portanto, ela sabe de sua condição. Mas, por ser cheia da graça, ela nunca desejará nada contrário à vontade de Deus. Portanto, quando ela pede que seja dado vinho àqueles que na boda de Canaã iriam ser envergonhados, porque o vinho tinha acabado, e naquela época isso era uma vergonha para a família. Na verdade, nós sabíamos que quando ele fala, minha hora não chegou, ela, confiante de que aquela era a hora, porque ela estava na presença ali da vontade de Deus, então ela segue o barco como se ele tivesse respondido, sim mãe, tá tudo bem, bora lá. Então é tão lindo isso, porque a gente percebe que Nossa Senhora age com tamanha confiança no Filho dela, que é Deus, tamanha confiança, que ela nem se ocupa em continuar o diálogo. Ela simplesmente vira para os outros e fala, faz tudo o que ele pedir. Olha que coisa fantástica, gente. Maria no céu dá ordem aos anjos e aos bem-aventurados. Como recompensa de sua profunda humildade, deu-lhe Deus o poder e a missão de encher de santos os tronos desocupados, donde forem precipitados por orgulho os anjos apóstatas. O Altíssimo, que exalta os humildes, quer que o céu e a terra e os infernos se curvem, por bem ou por mal, às ordens da humilde Maria, que ela, feita soberana no céu e da terra, generalíssima de seus exércitos, tesoureira de seus tesouros, dispensadora de suas graças, operária de suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, medianeira dos inimigos de Deus e fiel companheira de suas grandezas e de seus triunfos. Eu vou tirar foto dessa passagem para colocar na postagem. Do que acabo de dizer, deve-se evidentemente concluir que Maria Santíssima, e aqui esse texto é de Montfort, viu gente? Eu não sei se eu falei no início, quando ele fala do que eu acabo de dizer, é São Luís Maria Guimond de Montfort, o que fez o Tratado da Verdadeira Devoção. E este texto está contido no livro Tratado da Verdadeira Devoção, número 27, 28, 37 e 38. Então nós estamos lendo também um tratado contido em alguns fragmentos dentro dessas leituras, para que a gente já venha a degustar a grandeza desse livro que vocês irão ler pós o ato de consagração, tá bom? Do que acabo de dizer, deve-se evidentemente concluir que Maria Santíssima recebeu de Deus uma grande dominação sobre as almas dos eleitos de Deus, visto como, se assim não fosse, não poderia estabelecer neles residência, como lhe ordenou Deus Pai, nem formá-los, nutri-los e dá-los para a vida eterna, como sendo sua mãe, tê-los por herança e quinhão, nem os formar em Jesus Cristo, e Jesus Cristo neles, nem lhes lançar no coração as raízes de suas virtudes e ser indissolúvel companheira do Espírito Santo em todas as obras da graça. Ela não poderia fazer todas estas coisas, digo, sem ter direito e domínio sobre as almas, por uma graça singular do Altíssimo, que tendo-lhe dado poder sobre seu Filho unigênito, e segundo a natureza deu também poder sobre seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Maria é rainha do céu e da terra pela graça, assim como Jesus é o rei por natureza e por conquista. Ora, como um reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração e no interior do homem, segundo estas palavras, o reino de Deus está dentro de vós, assim também o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma, e é nas almas principalmente que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis, de modo que podemos chamá-la, com os santos, Rainha dos Corações. Que lindo, né, gente? Peraí, vou colocar vocês pra cá, pra gente poder
Mãe, cadê você? E ontem, gente, dia de Nossa Senhora das Graças. Linda! Como eu a amo. Ai, mãe. Como eu te amo. Pronto. Assim. Eu arredo um pouquinho. Leitura 2. De uma entrevista com Frank Duff, o fundador da Legião de Maria, em Roma, no Concílio Vaticano II, 1964. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, porque eu gosto de Jesus aparecer também. Após a recitação, texto dos privilégios de Maria. Após a recitação do venerando e tradicional Rosário de Maria, nos seus mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, podemos recitar, com elevo e alegria, um terço dos privilégios da Virgem. Oração da intimidade afetuosa com Nossa Mãe Celeste. Nós o faríamos, sobretudo, nos sábados e festas de Nossa Senhora. Primeiro, contemplamos no primeiro mistério da Imaculada Conceição de Maria. Refletiremos durante a dezena das Ave-Marias do aspecto negativo deste privilégio. Isto é, na total ausência do pecado, naquela que foi prefigurada já no paraíso terrestre como a mulher inimiga da serpente, que jamais teria nem a menor sombra do pecado. Ela seria a mãe de Deus e, para ter uma fonte digna de sua perfeita natureza humana, o Verbo, por uma singular e antecipada redenção, fez Maria isenta da mancha original, que atinge a todos os nascidos de nossos primeiros pais prevaricadores. Mas meditemos também o aspecto positivo da Imaculada Conceição, isto é, a plenitude de graça com que o Senhor a ornou desde o princípio, pois onde não há pecado, há graça. E onde não há nem sombra, nem possibilidade de pecado, há uma graça em plenitude. Maria, repleta de Deus, gratia plena, em todas as dimensões do seu ser, desde o primeiro momento de sua conceição imaculada. Segundo, o segundo mistério contempla a virgindade perpétua de Maria. Ela compreendera que, diversamente das jovens israelitas contemporâneas, seu voto agradaria ao Senhor e apressaria a vinda do Messias. Ela era a Virgem Filha de Sião. Nela se refugiava a raça eleita de Israel. Ela recebia, como dirigidos a ela, as exortações dos profetas à nação escolhida. Em Javé convida como esposa, para que, deixando todos os amores e ídolos, busque unicamente a Deus, para conhecê-lo na intimidade de um conúbio divino. Assim soava os seus ouvidos, de alma, os clamores de Jeremias. Recorda a afeição de tua juventude, o amor de tua união, quando me seguiste ao deserto, onde não se plantam flores. E de Oséias, deixa todos os amores, busca-me e te desposarei para sempre, na justiça, no carinho, no amor, na fidelidade, e conhecerás Javé. E Maria assim conceituava a virgindade como uma indissolúvel união com Deus. Que felicidade a de São José, que, ao ambiente santo de Nazaré, respirava aquele divino olor de virgindade que se exalava da alma de Maria. No terceiro mistério contemplaremos a maternidade divina de Maria. Ela é a mãe de Jesus, que é Deus. Maria, mãe de Deus. De sua carne imaculada e de seu sangue sem jaça, ela formou a natureza humana do Verbo, com o concurso do Espírito Santo. Mas quem nasceu dela não foi uma natureza, e sim pessoa, que é o Verbo de Deus, Deus como Pai, Maria, Mãe de Deus. Assim o acreditou sempre a piedade dos fiéis, alentada pelo Espírito, e por isso exultaram de intensa alegria os cristãos reunidos em Éfeso, às portas da igreja conciliar, onde os padres reunidos no Espírito Santo definiram a verdade dogmática da paternidade divina. Ela foi o sacrário intemerato da divindade, aquela Virgem Mãe, a humílima e altíssima criatura, da qual o Criador não desdenhou a fazer-se o seu Filho. No quarto mistério, meditamos sobre a maternidade da graça, Mãe de Deus. Ela é também nossa mãe, porque Jesus dela nasceu como um novo chefe,
de uma humanidade restaurada e restituída a Deus. Nasceu como uma cabeça de um imenso corpo místico, do qual somos os membros. Aquela que deu à luz a cabeça é mãe também de todos os membros. Maria, mãe da igreja, Maria, nossa mãe, ela nos alcançou a vida da graça, gerou-nos para a família de Deus, assim como nossa mãe, segundo a carne, deu-nos a vida natural. Assim Maria nos proporcionou a vida sobrenatural, tão mais alta e nobre que a vida natural. A sua união perfeita com o Redentor fez com que ela nos ensejasse toda a riqueza da salvação, carreando para nós a vida divina. No alto do Calvário, Jesus ratificou esta maternidade da graça, ao apontar-nos a todos, na figura de João Evangelista, como filhos daquela mulher incomparável, tão inserida nos misteriosos esquemas da salvação. O apóstolo era ali a igreja de Jesus, quem representava todos os discípulos até o fim dos tempos. E ela nos acolheu como filhos, venturosos, nascidos de sua imaculada conceição e de sua compaixão dolorosa. Todos nós, estreitamente unidos e afetuosa fraternidade de participação de bens e comunhão de amor. No quinto mistério, veneramos a Assunção de Maria aos céus, em corpo e alma. Não poderia conhecer as corrupções do túmulo, aquela imaculada, que nunca, jamais, fora atingida por nenhuma espécie de corrupção. A que fora tabernáculo vivo da divindade, o mais perfeito vaso de insígnia de devoção que contivera o Deus perfeito e verdadeiro. E ela subiu aos céus e mergulhou na Santíssima Trindade, na vida do Pai, em dimensões quase infinitas, participando dos insondáveis atributos divinos. Na luz e glória do Filho, alegada a sua alma no conhecimento e posse de Deus e de todas as coisas, no amor e chama do Divino Espírito Santo, estuando o seu coração no indivisível e universal amor, com paz de deliciá-la eternamente ao seio de Deus e no reinado sobre todos os anjos e santos. Salve Maria, salve Rainha. Que lindo. É isso, gente. É muita informação. Espero que vocês estejam abertos ao Espírito Santo para que mova em vocês todo o entendimento dessa grande graça que é o tratado e este livro que nos proporciona estudar de forma tão profunda a grandeza da Virgem Maria. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu, dá-nos aos cegos luz, dá-nos Mãe do céu que ao céu conduz. Mostra seres mãe e faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja o Pai louvor ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe e até amanhã.